Eu vou lançar uma pergunta. Estivemos aqui numa outra aula e eu fiz esta mesma aula que eu pergunto agora. Se você errar, leva um salga. Leva um salga. Vamos lá, preste atenção. Leva um salga. Qual é o ano da nossa primeira Constituição? Não, essa aí é a segunda. Essa aqui é a segunda. A primeira de todas é 1824, que foi no Império. Esta é a segunda. Mas você acabou de falar que era a primeira da República. Esta é a primeira da República. 1824, o Brasil era Império. Hoje, República. Então, por favor, vamos lá, atenção, tá? Não pode esquecer isso. O Brasil já teve ao todo 7 constituições. 7. A atual é a 7ª. A de 1988 é a 7ª, é a atual. A primeira, 1824. Quem está anotando, por favor, não esquece, tá? A segunda, 1891. Que é a terceira? Terceira? 1934. A terceira. Que é a quarta? 1937. A quinta? 1946. E a sexta? A sexta? 1967. Sendo que a atual qual é? 88. Flashback. Eu pergunto e você responde. A primeira, 1824. Segunda, 1891. Terceira, 1934. E a quarta, 1937. A quinta, 1946. E a sexta, 67. A atual é a de 88. Ok, pessoal? Nossa primeira Constituição republicana. Influência, Estados Unidos. Brasil se chamava oficialmente República dos Estados Unidos do Brasil. O nosso nome na época era Estados Unidos do Brasil. A nossa bandeira nacional, teve quem fizesse um projeto de um retângulo com linhas horizontais, verde e amarelo, com estrelinhas do lado. Aí alguém achou assim, não, ei, é muita imitação. Aí pegaram a bandeira que já existia no Império, tiraram o selo imperial, colocaram aquela conferência, tá? Então vamos lá. Brasil passa a ser agora oficialmente uma república presidencialista. Olha, numa aula como essa, tem quem nem veio, tem suas razões. Mas quem não veio, talvez não lembre. Nada acontece por acaso. Acaso não existe. Isso pode ser a tua questão. Escuta. Brasil é presidencialista desde quando? Desde a nossa Constituição. De lá para cá, o Brasil nunca mudou ou já mudou alguma vez? Já mudou. Não. Escuta, um país ou é presidencialista, isso, muito bem, chefe, muito bem, ou é parlamentarista. Nos anos 60, nós fomos parlamentaristas. Teve uma quebra, portanto. Olha lá, o Brasil é presidencialista desde que a República foi oficializada com a Constituição de 1891. Só que de lá para cá
teve uma quebra e nós fomos parlamentaristas. Então, federalismo, que é isso? É porque todos os nossos estados têm autonomia, tá? Se não fosse estado, seria o quê? Províncias. 3 poderes, porque eram 4. Caiu um, saiu o poder moderador. Então, executivo, legislativo, judiciário. Agora a piada do dia, sem graça. Eleições. Mulher não podia votar, nem analfabeto, nem mendigo. E elas eram chamadas universais, porque antes elas eram censitárias. No império só podia votar rico. Quem é você? Eu sou um cara quase rico. Não vota. Tinha que ser rico. Eleições censitárias. Agora não. Agora pobre pode votar. Eu sou muito pobre. Pode votar, meu irmão. Você é só pobre. Eu sou analfabeto. Não vota. Analfabeto não vota. Na prática, só podiam votar cerca de 5% do povo, todinho. Mesmo assim, universais. Não é uma piada isso? Mas você sabe que naquela época de coronelismo, dava-se sempre um jeitinho. O voto era aberto. Então todo mundo via em quem o outro votava. Quando tinha eleição, tinha mesário, escrivão. Você chegava com o seu título de eleitor. E por algum acaso, o que são fiscais hoje, né? Fiscais de urna, fiscais. Eram jagunços. Que algum coronel mandava para olhar as coisas. E todo voto era já de cartas marcadas. Entendeu? Então até morto votava. Como assim? Quem era vivo levava o título do morto. Porque algum coronel dava um jeitinho. E ai do mesário que dissesse alguma coisa. Gente, tinha urna de madeira, que deveria ter no máximo 200 votos, porque naquela cidade só haveria 200 eleitores. Dizem que amanhecia o dia seguinte da eleição, que nem fechava a urna, com tanto voto. Entendeu? Se hoje em dia você acha que em eleição tem muita corrupção, você desanima. Naquela época era quase perdido, gente. Olha, uma coisa que a gente, com um pouco mais de idade do que os mais jovens aqui da quadra, não pode falar. O Brasil não está pior em termos políticos, historicamente falando. Mas é tanta bandalheira que você está vendo, está sabendo. Gente, nessa época era muito pior isso, entenda. Isso, estou falando, tá? A coisa era solta, era bico de pena. O cara levava de casa o voto já pronto. Era colocar. Ó, tá aqui o eleitor. O coronel dizia assim, ó: Raimundo, você mora nas minhas terras, come as minhas custas, seus filhos também. Aqui, ó, bota lá, vai colocar o voto lá, pronto. E vai questionar alguma coisa, entendeu? Porrada muita. Então é isso. Vai haver eleições. E eis aqui, pessoal, um quadro que mostra como foi a elaboração da primeira Constituição republicana no Brasil. Eleições eram diretas, só que as primeiras foram indiretas. Havia 2 candidatos,
Um deles, Marechal Deodoro, o outro, Bento de Moraes. Dos dois, quem venceu? Deodoro. Deodoro, que era chefe do governo provisório, agora será presidente eleito. E o seu vice-presidente, o também Marechal Floriano Peixoto. Esse senhor aqui à esquerda, à sua esquerda, bem barbado, medalhinhas no peito, Marechal Deodoro, agora será o nosso primeiro presidente. Aí tem a caricatura mostrando essa eleição. Tá bom? Então vamos lá. Começando agora, República da Espada. Tivemos dois presidentes. O primeiro, Deodoro. O segundo, Floriano Peixoto. Qual dos dois militares? Os dois eram marechais. Qual dos dois alagoano? Os dois. Coincidência. Quando Deodoro renuncia, Floriano assume. Floriano também era alagoano. Os nossos dois primeiros presidentes eram nordestinos. Primeiro presidente do Brasil foi nordestino, alagoano. E o segundo, alagoano. Entendeu? O primeiro não ficou nem um ano, renunciou. E o segundo, ficou até o final. Pessoal, o tempo está voando, né? Temos menos de meia hora. As coisas são assim, sabia? Quando você quer muito uma coisa, ou alguém, o tempo voa. Quando você não quer, ele não passa. Observa isso. Pessoal, que o prof fale pela boca de um anjo. Essa possa ser a questão. Se você puder anotar isso. Qual é o ano da Constituição? 1891. Havia um artigo que era o 42. Eu estou offline por enquanto. Daqui a pouco eu leio, tá bom? Ele dizia: se o presidente sair e não passarem 2 anos, o vice convoca novas eleições. Esse é o artigo 42. Repetindo: se o presidente sair e não passassem 2 anos, o vice não podia governar. Tinha que haver novas eleições. O presidente Deodoro ficou 2 anos? Não. Ele saiu antes. Então Floriano deveria convocar eleições, mas não convocou. O bicho era invocado. Ele bateu o pé no chão e disse: eu não convoco. Por quê? Porque ele disse que eleições, a Constituição dizia que tinham que ser diretas, e elas foram indiretas. Então ele dizia: o meu caso é um caso excepcional. Só deve convocar eleições quem foi eleito em eleição normal, disse ele. Ele quem? Floriano Peixoto. E não saiu. E por ter ficado no governo, teve um apelido. Vai se chamar o Marechal de Ferro. Floriano Peixoto era apelidado de Iron Maiden, o Marechal de Ferro. Vamos lá, Deodoro. Deodoro enfrentou uma crise econômica, que é a crise do encilhamento. Ele foi invocado. Deodoro fechou o Congresso Nacional. Aí a Marinha resolveu se revoltar contra ele. Se quem está escrevendo, quiser colocar isso aí, Armada, com A maiúsculo, revolta da Armada, não pode ser minúsculo, A maiúsculo. A Marinha se voltou contra o Deodoro, para que ele deixasse o governo. Apontaram os canhões
para o Rio de Janeiro e ele renuncia. No dia 23 de novembro. Novembro é mês 11. Ele assumiu no mês 2. 2 para 11? 9. Não foi nenhuma ação completa. Não foi. Né? Ele entrou no dia 25. A 23. Tá bom? Se Deodoro sai, quem entra em cena? Floriano Peixoto. 13 generais levaram para ele um manifesto. 13 generais. Quem está entendendo responde. Floriano Peixoto era militar do exército. Qual o cargo dele? Marechal é o mais alto cargo. Marechal é mais que general. Então 13 generais exigiram que ele convocasse eleições. Ele riu. Ele disse RS, RS, RS para eles. Vocês são quem? Generais. Sou marechal, mano. Sou marechal. Bora os 13 em fila. 13. Prendeu os 13. O bicho era invocado. O Floriano Peixoto. Que de flor só tinha o nome. Entendeu aí? Ele vai enfrentar a segunda revolta da Armada. A Armada derrubou o Deodoro. Aí achou que era fácil derrubar ele também. E ele reage e fica no poder. E também estourou a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que foi uma revolta interna, uma revolta pelo poder local. Pessoal, chegamos agora à parte talvez mais importante dessa aula, tá bom? Que é a fase das oligarquias, tá bom? Agora no Brasil quem manda são os ricos fazendeiros, oligarcas agrários. Aqui na charge, que serviria para uma questão perfeita, quem está em cima, puder estar enxergando direitinho, olha aqui para a charge, por favor. A tua questão poderia não ter nenhum texto, nenhuma frase. Essa charge aqui, ó, é perfeita, ela é tudo de bom, com a prova. Tem dois caras segurando uma cadeira. Essa cadeira é a de presidente, é a do governo federal. Tem um de chapéu e o outro também, perceba. Um é São Paulo, o outro é Minas. Aí lá embaixo, um monte querendo subir, ó. São os estados. São Paulo era o estado mais rico e Minas, o mais populoso. Minas Gerais era o estado que mais tinha eleitores. E São Paulo, mais tinha dinheiro. Então, todos os outros estados no país apoiavam São Paulo e Minas. Pelo menos quem quisesse chegar ao poder. Essa aliança entre São Paulo e Minas, vamos chamar de política do café com leite. Porque Minas vivia da pecuária leiteira e São Paulo, cafeicultora. Primeiro governo agora, Prudente de Moraes, que é o mesmo que perdeu a eleição para o Deodoro. Esse é o primeiro presidente civil do Brasil. Ele era paulista e ele era cafeicultor, então ele era estribado, muito rico. Esse cara está carregando uma cruz. Isso aqui é uma caricatura, é um desenho. E todos os seus ministros na cruz. Quer dizer, como se ele carregasse o governo sozinho. Ó, daqui para frente é tanta coisa que eu vou ser prático. Quem está anotando, vamos lá. Qual é desse governo o que eu não posso perder em prova? Nesse governo aconteceu
a guerra mais importante de toda a República Velha, que é a Guerra de Canudos. Pense num tema para sua prova possibilíssimo. Quem está voando, voando, aterriza. Quem sabe, aterrizou, quem deslizou, vamos lá. Quem sabe responder, abra a boca, fale. Isso é bíblico, viu gente? É um talento. Cristo fala que não ofusca talentos. Vamos lá. Essa guerra aconteceu em que estado do Brasil? Bahia. Muito bem. Só que o líder dessa comunidade era um cearense, natural de Quixeramobim, chamado Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel. Antônio Conselheiro. Teve probleminhas com a esposa, ela foi-se embora com outro, vai-se embora ele, e ele começa a andar por aí sozinho. Antônio Conselheiro, com bons conselhos para os pobres. Aí andando, por atrás dele, vai para onde? Na Bahia, às margens de um rio chamado Vaza Barris. Pessoal, sem brincadeira agora, sério mesmo, você no seu íntimo acredita ou não é possível uma pessoa se regenerar? Esse garoto sempre foi muito mal, fez coisas erradas, até matou. Essa pessoa tem jeito ou não tem jeito? Olha pessoal, uma coisa na história é fato. O conselheiro, que era um cara muito religioso, entendeu? Arrastou com ele tanta gente pobre, muito pobre, tá? Faminta, mas com duas condições: trabalho e oração. Olha, para quem aqui não crê em Deus, isso é milagre. Ele regenerou muito malfeitor. Porque, gente, o que é que nossas avós ensinaram? Mente vazia é uma oficina para o mal. Ocupe uma mente. Para depressão, o melhor remédio, ocupar a mente. Fazer alguma coisa. Eu tive um aluno grisalho no concurso público. Ele fazia cursinho para não se matar. Sério, ele teve depressão, a mulher não suportou a barra, foi-se embora com os filhos, e o psiquiatra dele disse a ele, um senhor até meio bem de vida, sabe? Ocupe a sua mente. É isso. Pois em Canudos, todos os pobres que nas fazendas do Nordeste eram maltratados, humilhados, roubados, iam para lá e tinham tudo aquilo que queriam: terra, trabalho, comida, coletivamente. Era o milagre dos pães dos peixes. Então, isso desperta muita raiva dos ricos. Muito fazendeiro começou a perceber que os seus trabalhadores não queriam mais trabalhar para eles. Por que não? Queriam ir para Canudos. Se eu sou pobre e lá em Canudos eu tenho emprego, eu tenho terra, entendeu? O conselheiro vai ser taxado de um homem perigoso. E lá em Canudos, como tudo era repartido, começaram a dizer que lá era lugar de comunista. Inventaram tanta história que em Canudos até o diabo louvavam. Mentira. O governo mandou para lá 4 expedições militares.
A primeira perdeu, a segunda perdeu, a terceira perdeu e a quarta destruiu Canudos. Está aqui a foto. Essa foto aqui é de gente sentada no chão, tá vendo? Com lençóis aí, ó. Isso aqui é foto, não é quadro, isso aqui é foto. E lá atrás deles, em pé, soldados. Aqui é gente humilde que foi aniquilada por cometer um erro gravíssimo: ameaçar os interesses econômicos dos ricos. Entendeu? Então, gente, aqui são charges mostrando o conselheiro contra a república e pintando o diabo ali, ó, no quadro. Tudo mentira, tá? Aqui é o livro mais famoso sobre Canudos, que é Os Sertões. Quem é o autor? Euclides da Cunha. Uma obra pré-modernista. Agora, governo Campos Salles. Quem está anotando não para, vai. Governo Campos Salles. Quem foi antes dele? Presidente de Moraes. Paulista e esse também paulista. Duas coisas, vai. Fundo em Loan e política dos governadores. Grave isso. O que foi o Fundo em Loan? O Brasil pediu dinheiro emprestado lá fora. Nós devíamos uma fortuna. O Brasil não tinha de onde tirar dinheiro. Fez empréstimo. O nome disso? Fundo em Loan. Para investir em café, café e mais café. E os pobres? Pobre. Café, café e café. Política dos governadores. Isso aqui foi um esquema que deu início à política do café com leite. Porque todas as oligarquias poderosas passariam a se ajudar umas às outras. Pessoal, nessa charge você vê uma gangorra e dois homens brincando nela, com um V de Vitória. Quem é o de preto? São Paulo. O de branco? Minas Gerais. Eles se alternam no poder. São Paulo e Minas. Terceiro governo, Rodrigues Alves. Presidente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Três tópicos importantes. Questão do Acre. Quem sabe responder, dê seu show. Pessoal, por favor. O Acre é um estado brasileiro, região norte. Pertenceu a um outro país. Que país foi esse? Bolívia. Brasil comprou o Acre. Mas o Acre? É, porque na época, ó, cara de espanto. O Acre. Porque na época o Acre era muito importante. Borracha, látex, seringueira. Brasil tentou tomar, mas não deu, aí comprou. Com o Tratado de Petrópolis. Barão do Rio Branco. Capital do Acre, Rio Branco. Revolta da vacina. Naquela época o Brasil foi infestado por varíola. Aí um médico chamado Oswaldo Cruz aplicou no Brasil uma tal de vacina que não existia até então. A palavra vacina vem de vacum. Vacum é vaca. As primeiras vacinas aplicaram-se em vacas. Só que numa vaca ninguém aplica vacina desse tamaninho. Vacininha, injeçãozinha de seres humanos. Em vaca é injeção grande, agulha grande. Assim como eu, você que não é fã de agulha, desse tamanho, né? Avalie uma desse tamanho.
Em você? Não quer não. Então naquela época de muita desconfiança, o povo tinha medo de um negócio que inventaram fazia pouco tempo. Aí diziam: Dona Maria, isso aqui é bom para a senhora. E o que é isso? É um negócio que nem é vivo nem é morto. Vacina, não é isso? Micróbiozinho, vivo nem morto. Ninguém tomava. Não sei se você percebe, um bicho muito cismado chama-se velho. Quanto mais velho, mais cismado. Para quem não sabe, quando o FHC reformou a Previdência Social, muitos velhos começaram uma história de que a FHC queria matar os velhos, porque começou a campanha de vacinação. Aí, aqui hoje é normal, né? Contra a gripe, né? Aí muito velho com medo da vacina, porque alguém falou que em Calcaia morreu um velho com a vacina. Avalie há mais de 100 anos uma vacina desse tamanho em você? Não, não quero. Então o governo aplicou uma lei obrigatória que provoca a revolta da vacina. Essa revolta deve-se ao fato de que o governo quis obrigar o povo do Rio de Janeiro, das favelas, um povo pobre, humilde, que fazia pouco tempo tinha sido expulso do centro. Quem mora nas favelas, nos morros cariocas, vivia no centro. O governo arrancou todo mundo. Teve uma novela com Lázaro Ramos, lembra? Lado a Lado, que mostrou isso. Lembra disso? Os pobres foram arrancados do centro. Aí aquela coisa, o governo batendo na sua porta com 2 soldados e um médico. Abre a porta, pode vacinar. Isso é muito humilhante. Quando semanas antes lhe expulsaram para os morros. Revolta da vacina. E o convento de Taubaté é porque o Brasil estava produzindo tanto café, mas tanto café, que o preço dele despencou. Então o governo se viu forçado a comprar todo o café excedente para estocar esse café, e o que ficasse menos, e aí o preço subisse. Então é a medida de valorização do café. Convênio de Taubaté, medida de valorização do café. O governo compraria o café excedente para diminuir a oferta. Governo Afonso Pena não durou 4 anos. Observe, apenas 3, porque ele morreu antes. Pergunta: o vice-presidente dele pode governar até o fim ou não? Pode, por quê? Ficou mais de 2 anos. Artigo 42. Seu lema: governar é povoar. Ele estimulava a vinda de imigrantes para o Brasil, especialmente japoneses, por causa do café, mão de obra, tá bom? O seu vice, Nilo Peçanha, ficou só 1 ano, por quê? Completar o mandato. No seu governo foram criados 2 órgãos. Qual o primeiro? SPI, que hoje se chama FUNAI. E o segundo? IFOX, que hoje se chama DENOX. O DENOX, a sede nacional é em Fortaleza, Duque de Caxias. Eleições. As primeiras eleições disputadas mano a mano. De um lado, Rui Barbosa. Do outro, Hermes da Fonseca. Hermes, Marechal. Rui Barbosa, bacharel em Direito. Rui Barbosa dizia que por ser civil, a campanha era civilista. Mas quem ganha? Marechal Hermes.
Por 4 anos é o seu mandato. Política das salvações. Tentativa de moralizar a política. Seria o fim da política dos governadores. Revolta da Chibata, Rio de Janeiro. Marinheiros que se opunham aos maus tratos. Também foi abordado na novela isso. Porque nossa marinha, na época, era muito racista. Negros não ascendiam à condição de oficiais. E muito maltratados. O que acontecia naquela época com um marinheiro que não acatasse uma ordem? Chibatada. Revolta do Contestado, no Paraná. Ela é idêntica a Canudos. Ela foi uma revolta de gente pobre pela terra. E a sedição do Juazeiro é aqui no Ceará, há 101 anos. Porque Nogueira Scioli não conseguiu fazer o seu sucessor. Quem venceu foi Franco Rabelo. Aí o padre Cícero, lá no Juazeiro do Norte, com os seus aliados, com Bartolomeu e apoio federal, conseguiu derrubá-lo. Pessoal, vamos acabando, tá? Venceslau Braz. Foram os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Brasil não podia comprar a Europa, nem vender. Tivemos que nos industrializar. Por isso, nessa foto aí, ele assina um decreto no qual o Brasil declara guerra à Alemanha. Olha, quando você estiver na federal e conseguir um intercâmbio com outro país, com muitos colegas de outros países, se algum colega perguntar assim a você, ó: ei brasileiro, é com você, ei brasileiro, comenta aí a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Ele está frescando com a sua cara, porque a nossa participação foi ridícula. Tivemos navios nossos afundados por alemães. Nessa foto estamos assinando a guerra, certo? Quando o navio que nós mandamos chegou perto da África, Marrocos, nós confundimos um cardume de golfinhos com submarinos alemães. Nós abrimos fogo. Lá em cima do navio, fica um cara lá em cima. Alemães, fogo, fogo. Que veio o bichinho, né? Um monte. Aí foi tipo. Também não ficou nenhum. Motivo de vergonha, né? Pessoal, primeira greve do Brasil, grande, foi 1917. No governo de Venceslau Braz. Esse aí foi só transição, porque elegemos Rodrigues Alves. Morreu antes. Eleições, quem entra em cena? Epitácio Pessoa. Semana de arte moderna, fundaram o PCB e Revolta dos 18 de Copacabana. Já é início do tenentismo. Movimento de jovens militares para acabar a República Velha. Esse é o penúltimo. Arthur Bernardes, apelidado de Dom Rolinha. Ele passou 4 anos no poder, mas tão tensos que 44 foram sob estado de sítio. É no governo dele que estourou a famosa coluna Prestes, chefiada por Luiz Carlos Prestes. O bandido mais perigoso em todo o país, o bandido mais procurado em todo o país na época, chamava-se
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Pois Lampião ofereceram a ele patente de oficial do exército, capitão, para Lampião e seus homens pegarem a coluna Prestes. Não pegaram. Não pegaram. E o último é o senhor Washington Luiz. Para quem governar seria abrir estradas. E eis, a partir daí, um dos nossos piores problemas, chamados rodovias. Porque o Brasil deveria ter mais e melhores ferrovias. Enfim, nesse governo estourou a crise de 1929. E não podemos mais vender café para os americanos. No ano seguinte, eleições. Quem vence? Júlio Prestes. Mas quem assume? Getúlio Vargas. Começa aí a era Vargas. Nada acontece por acaso, porque acaso não existe. Tudo tem um porquê. Está aqui, por exemplo. Sua meta é passar. Não esqueça isso. Um beijo, um abraço, um queijo amasso. Até a próxima. Valeu. Olha, aí quem fez perguntinhas, eu estava offline. Quiser agora, viu? No cantinho ali atrás. No cantinho aqui atrás. É só fazer assim que eu volto.